Para incluir bonificação no contrato, é preciso se atentar a algumas informações. E a principal delas é que o representante descreva ali no checklist de financiamento que essa proposta ela participa da campanha de bonificação. Isso já facilita muito para quem está gerando o contrato, ok? Então, o segundo passo é vocês confirmarem se realmente a quantidade que foi colocada ali como bonificação é o correto. E como eu vou fazer isso? Então, vai ser enviado para vocês um simulador. Esse simulador, ele mostra qual será a quantidade correta de bonificação. Então, quando eu adiciono aqui no campo quantidade de módulos vendidos aqui nesse campo, eu adiciono, por exemplo, 10 módulos vendidos, ele me mostra que a quantidade bonificada deve ser 1. E a diferença para o cliente fazer a aquisição de mais um módulo seria de R$700. Vou mostrar aqui para vocês também um exemplo se fosse 20 módulos vendidos. Então, eu coloco aqui 20 módulos vendidos, o cliente tem direito a 2 módulos e para ele comprar mais um módulo seria a diferença de R$700. E ele trabalha aqui também com números quebrados, como por exemplo, eu vendi 11 módulos. Então, o cliente ele tem direito a um módulo de bonificação e a diferença para mais um módulo seria a diferença de R$630, que ele pode estar negociando direto com a franquia, direto com vocês essa diferença, se ele quiser comprar mais um módulo, tá? Então, confirmado aqui a quantidade de módulos, nesse exemplo aqui eu vou usar 10 módulos vendidos e direito a uma bonificação, vocês vão até o contrato aqui de vocês e vão fazer então as alterações que são necessárias. O primeiro ponto é eu descobrir a minha geração média por módulo. Então eu venho aqui até na minha calculadora e coloco ali que a geração média, 439,70, dividido pela quantidade de módulos vendido, que seria 10, ó, que está descrito aqui. Então, a geração média mensal dividido pela quantidade de módulos vendidos, 10. Então, eu tenho 43,97. Esse 43,97 eu vou multiplicar pela quantidade de módulos vendidos mais o meu módulo bonificado, que será então 11. Então, essa multiplicação me dará qual será a geração média já com o módulo bonificado. Então, aqui eu tenho 483,67, eu venho aqui e altero a geração média mensal para 483,67, ou seja, a quantia que der na calculadora de vocês, tá? Logo aqui abaixo, então, eu altero a quantidade de módulos. Então, de 10 eu vou para 11. Não altero a descrição do modelo do módulo e também não altero o inversor, porque o inversor ele já foi dimensionado com a bonificação, lá no primeiro passo, quando vocês fizeram o dimensionamento do sistema, tá? Então, aqui nessa parte seria isso, são essas alterações que eu preciso fazer, e eu vou até a cláusula 4.1, que é aquela minha cláusula de preço e valores. Então, eu adiciono aqui a cláusula normal sobre pagamento, tá? Adiciono o valor total, a quantidade de parcelas, os valores, a carência e clico em gerar a forma de pagamento. Então, gerando aqui a forma de pagamento, ok, tudo correto, eu vou dar um Enter e vou adicionar a seguinte frase, o seguinte parágrafo único. Fica estabelecido que um módulo fotovoltaico é referente à bonificação. Então, eu copio essa frase e eu colo aqui no meu contrato, para ficar descrito em contrato que esse módulo foi bonificado, para deixar esse registro, tá? Então, vocês só vão alterar aqui a quantidade quando for mais módulos, né? Mas a frase é a mesma. Então, esses os pontos que vocês precisam se atentar. É confirmar a quantidade de módulos que está sendo bonificado, alterar a geração média mensal, alterar a quantidade de módulos e adicionar um parágrafo único aqui, para que tenha registrado em contrato que esse cliente foi bonificado, bem? Então, seria isso para vocês adicionarem bonificação ao contrato de vocês.